isso aí, rapaziada. De Machado, estamos aqui, ó. Turismo 5000, Fantinati, foi um dos pilotos de destaque da categoria. Fantina, quantos anos sem ver essa turma? Como tá sendo esse reencontro depois de tanto tempo, velho? Cara, eu tava falando com o seu Batista agora. Sem mentira, faz mais de 38 anos que a gente não se vê. Bom, eu era reco, né? Eu tinha 18, 19 anos quando comecei a correr na categoria, de Turismo 5000. Pô, é emocionante estar com esse pessoal aí. Quando eu comecei a correr, eles já tinham idade. E, pô, e tem muita gente aqui ainda. Você, o que tá fazendo pra categoria, pra história do automobilismo é fantástico, cara. Meu, por que você escolheu a 5000? Como foi sua entrada? Você foi piloto revelação da categoria? Conta como foi um pouquinho disso aí pra você dentro da 5000. É um pouco longo, mas pode falar ou não? Pode. Então, cara, eu tava lendo uma 4 rodas e aí eu vi lá, seja um piloto revelação, negócio da 4 rodas, como é que chama? Interlagos. Lembra a escola Interlagos? Sim. Então, eu falei, pô, eu vou fazer, só que eu não tinha ainda a carta. Falsifiquei a carta do meu irmão e fui participar desse torneio, né? Sim. No final, um dia era para acordar cedo e eu acabei não indo fazer um teste de aptidão. Mas só que na volta eu vi uma Maverick do Miguel Neri vendendo numa agência em Diadema. Eu falei, não, eu vou comprar isso daí. Acabei, foi assim que começou na Turismo 5000. E como foi o término? Como foi a sua última corrida? O que você sentiu de saber que aquela seria a última vez que você ia acelerar uma Maverick no anel externo de Interlagos? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sabia que ia ser a última vez que eu ia andar, porque no final eu acabei vendendo o carro pro Galo, né? O Armando César. Vendi meu carro, o conjunto todo, com carretinha, um outro Maverick que puxava. Eu não, sabe, se eu soubesse que fosse a última vez, eu teria ficado mais um pouquinho. Aproveitado um pouquinho mais. Muito mais, muito mais. Então é isso aí, aproveitando bem com a turma, matando a saudade. Vamos, quero uma foto com todo mundo, uma foto com cada um deles, filho do Takashira, o Takashira que me ajudou muito, né? Sim. No começo. Muito legal, emocionante, cara. Iremos fazer isso aí, vocês verão mais, aguardem. Foi vice-campeão. Foi vice. Perdeu pra quem, Armando? Ney Faustino. Ney Faustini? Na época nossa, o Ney era o rei da corrida, né, nesse caso. E no ano que eu fui vice-campeão, era para ser campeão porque eu não corri aquela corrida, nós deixamos para o outro o ano seguinte. E ele também não precisou correr, e mesmo assim nós chegamos como vice-campeão sem correr. Nós tínhamos aí por volta de 10, 11 pontos na frente. E quem foi campeão naquela oportunidade foi o Sérgio de Gênova. Aliás, né, parabéns, foi muito bom aquela época nossa. Conta pra mim como tá sendo esse reencontro com essa turma. Há quantos anos você não os viam? Parabenizar você em primeiro lugar, é muito bom rever todas essas pessoas para nós são, né, gênio, ídolo, sim, fã, tudo sim, misturado. Principalmente a figura do seu Batista, né, que é uma pessoa, sabe, assim, nós temos ele no coração. Nós éramos, inclusive, né, como se diz, adversário na corrida. E a gente tem o maior carinho com o seu Batista, independente de quem corria com quem. Ele, para nós, é o nosso ídolo, né, não tem como. E como foi sentar num carro que tinha sido do Marquinhos Fantinati? Então, é o que a gente fala, inclusive aconteceu agora na Fórmula 1. O carro é assim, nem sempre o melhor carro ganha. Piloto de carro ele tem que ter sorte também. Você veja que o Marcos andou quase um ano com o carro, nunca ganhou uma corrida, não foi vice, não foi nada em termos de posição. Nós andamos 3 anos com o carro, fomos 3 vezes vice-campeão. E o carro era o mesmo. A mecânica era do Paulinho Sotuc, o carro era o mesmo. Então, tivemos muita sorte, porque acontece isso. Você pode largar em primeiro, não chegar, largar em quarto ou quinto e chegar em primeiro, que é o negócio que é o mais fantástico da corrida, né? Sente muita saudade da categoria? Não tenha dúvida nenhuma. Deveria voltar
certo? Não nos moldes que estão hoje em termos de valores, né? Porque um Maverick hoje custa por volta de 100 mil reais. A gente fica imaginando se todos aqueles carros que nós corremos tivesse guardado em casa, eu acho que O valor que não teria guardado o patrimônio hoje. nosso seria um pouco maior do que nós tentamos conseguir até hoje. Exatamente. É isso, Armando. Tá Obrigado bom? por ter vindo. Obrigado você. Imagina. Muito obrigado Imagina. mesmo. Parabéns a toda a Obrigado. equipe aí, tá bom? Obrigado. Valeu. Um abraço. Bom, ao meu lado, Hugo Guidini. Hugo que também correu na 5.000. Pai dele correu na 5.000. Hugo, reencontro depois de quantos anos com essa turma fantástica, cara? Pô, é espetacular. Tem gente aqui que eu não via, acho que há 30 anos, né? 2, 3 amigos aí eu ainda tenho contato, mas não via há muitos anos, muito legal. Esperava um reencontro desse assim, do nada, vamos comer uma pizza e vamos? Não, porque ficava sempre, vamos encontrar, vamos conversar e nunca saía. E apareceu gente que eu nem imaginava que viesse, né? Uhum. Muito bacana, baita iniciativa. Podia fazer um periódico, né? Assim, Fazer, fazer todas as vezes. uma vez cada 2 meses, uma vez cada 6 meses, aí para ir reencontrando o pessoal. Quem sabe já não fica a ideia para nós fazermos isso daí Opa, claro. constantemente. Como que foi andar, como que foi participar disso tudo. Então, quem andou nessa categoria acha que foi a categoria mais legal que teve, né? O pessoal era mais amigos, o César, que acabou de conversar com você, era amigão, sempre o mesmo box, sempre junto. Era uma categoria diferente porque era só anel externo, né? Então, era alta velocidade, né? Era muito bacana, muito legal. Se tivesse a oportunidade de sentar no Maverick hoje, pudesse voltar um pouco no tempo, sentaria de novo, como seria? Só se fosse agora. Claro, certeza. Seria uma grande emoção, né? Muito legal. Antes de eu começar a conversar com essa figura do meu lado, eu não posso deixar de homenagear uma pessoa que foi muito querida dentro da categoria e foi o último campeão a levantar o título em 86 da Turismo 5000, o saudoso Sérgio de Gênova. Então nós não podíamos de forma alguma passar esse encontro sem relembrar esse grande piloto, esse grande ser humano, essa grande figura que foi o Serjão. Principalmente para mim, tive o prazer de conhecer e tive umas 2, 3 passagens com eles muito legais, ao qual eu tenho muita saudade do Serjão. Ao meu lado, o irmão dele, Arnaldo de Gênova. Júnior. Júnior, O Arnaldo de Gênova, meu pai, já não tá mais com a gente também, né? que é o que fazia o carro de vocês. Sim, fazia o meu, o do Sérgio, mexeu alguma coisa no carro do Santilli, fazia o do Greguinho também. Ou Então, seja, tinha muito carro, fazia muita coisa. bom, há quanto tempo você não vê essa turma que tá aí De hoje? quando eu parei de correr, que foi 84, 85, tô vendo gente agora. O Hugo eu sempre tive contato, tudo, mas o resto eu nunca mais vi. Como está sendo relembrar? Nossa. Sei que trouxe um punhado de fotos, que eu já tenho tudo digitalizado em casa, fotos, tempos, tudo. Fui um privilegiado e consegui fazer uma sessão de fotos em Interlagos com um dos últimos Mavericks remanescentes, que é justamente o Maverick que o Serjão correu, que pertence ao Armando, né? O carro é seu, O carro né? era meu. Quando ele bateu, ele comprou o carro do Ney Faustini. Ele parou, vendeu o Dodge, comprou o Maverick do Faustini. O Faustini parou de correr, ele começou a correr com o Maverick. E ele bateu o Maverick do Ney Faustini entre a 1 e a 2. E aí, nesse dia, quando ele bateu, acho que era 85 já, 84, fim de 84. Aí eu falei, então não vou correr mais, corre com o meu.
E ele modificou, e esse carro eu tenho até hoje guardado do jeito que parou de correr. Com tudo, não foi modificado nada de quando ele parou de correr. Então, você pega um carro até espartano, né? Para os carros de hoje, muito mais moderno. Sim. Mas tá lá, funciona, anda, tudo. Por que você parou de correr na época? Eu não sei se o acidente do Sérgio mexeu comigo e eu falei, eu não quero passar por isso. E aí foi o que aconteceu. Aí ele ficou, mas ajudava ele, 1000 milhas, ia sempre, né? Se tivesse a oportunidade de hoje sentar num carro de corrida junto com essa turma, Não para correr, para dar uma volta, com certeza. faria tudo de novo. Tudo de novo, com certeza. Não para disputar, para nada, mas dar uma volta numa Interlagos lá seria muito bom. Fausto Weichenberg, acho que falei certo, que o nome dele é um pouquinho complicado. Piloto de 5.000, piloto de Stock Car. Faustão, há quanto tempo você não vê essa turma? Esse pessoal da 5.000 há uns 20 anos. 20 anos. 20 anos. Tem um outro pessoal que, de outras categorias que eu encontro às vezes, mantenho contato, mas o pessoal da 5.000 uns 20 anos. Foi uma categoria muito, muito unida, foi muito bacana. Como foi sua chegada na 5.000? E por que você escolheu a 5.000 para correr? Principalmente porque era anel externo. Eu sempre fui vidrado nessas corridas da NASCAR, no anel externo. Sim. Quando apareceu a 5.000, eu falei, essa daí que eu vou entrar. E fora isso, era maravilhoso, era altíssima velocidade, o desempenho dos carros era muito grande, era muito disputada a categoria, era bem disputada. Quais eram ali os principais pilotos que você falava, puta, esse aqui tá do meu lado, puta, aquele tá na minha frente, esse vai largar aqui fungando no meu cangote? Olha, os nomes principais eram o Tagashira, Ney Faustini, Sérgio de Gênova. Esses eram os principais. Esses aí, para andar com eles era difícil. E o Greguinho também, o Greguinho andava muito. Tinha vários que andavam, mas esses aí realmente andavam na frente. Como foi a sua última participação na Turismo 5.000? Foi na última corrida que teve. Eu corri não digo da primeira, mas acho que da terceira ou quarta prova até a última. E nessa última já foi fraco, já tinha acho que 8 ou 10 carros correndo só. Não lembro nem que lugar eu tirei, eu devo ter tirado terceiro ou quarto, alguma coisa assim. Mas foi bem... Acabou a categoria, não tinha mais gente para investir na categoria. Foi isso. Que fim teve seu Maverick, você sabe? Como? Que fim que teve o seu Maverick? O meu preparador nos últimos tempos era o alemão, o Wessel. No último ano, eu fui... Ele me deu toda assistência o ano todo e foi muito amigo meu. Então, quando acabou a categoria, eu dei o carro para ele. E eu não sei o que ele fez com o carro, mas ficou na mão dele. Assim... Para mim foi uma satisfação da Copa, devido à dedicação que ele teve comigo. Entendi. Então, eu fiquei sem o carro. Agradeço ter vindo, estar participando desse momento histórico Para mim é da bastante categoria, importante. reviver isso tudo. Muito importante, você está dando uma chama para essa categoria que está precisando. Comigo aqui, João Caldeira, piloto do Maverick número 6, Turismo 5.000, foi um dos pilotos da Automotor. Caldeira, como foi pilotar um carro do seu Batista? Pilotar o carro do Batista era a coisa mais fácil, porque era dos melhores que tinham na pista, né? O Batista fazia um baita de um motor e ele acertava muito bem o carro. Nem a gente podia ver o do Ney, que era de 4 portas e tal, e a distância entre eixos era maior que 2 portas. Fazia 1 e a 2 num cacete que dava até medo. Como está sendo reencontrar essa turma? Há quanto tempo você não via eles? A última vez que eu vi o Batista foi no aniversário dele de 80 anos. E eu moro na fazenda, venho pouco aqui em São Paulo. Então, ali tem gente que eu não via há 40 anos. 40 anos? O Fausto é um que eu não via faz 40 anos. O Ney eu vi. Recentemente eu não lembro nem aonde, mas eu encontrei com o Ney e tal. Mas o resto... Eu não lembrava de você. Bom,
eu lembrava de você quando você andou com o Della Barba recentemente no Paulista. No Classic. Isso, eu acompanhava um pouco. Aí eu lembro de você na Porschezinha do Della Barba. Não chegamos a conversar, mas eu lembro de você sentando aí, ainda sentando o pé ali no... Não, a última corrida que eu fiz eu já tinha 70. Lá no Velocitar e ganhei. Sensacional. Sensacional. E agora parou de vez? Pretende voltar em mais alguma categoria dessas aí ou não? 77. Infarto. AVC. O bom é ficar quieto. É bom. Bom, o coração vai aguentar hoje esse reencontro com essa turma aqui pra gente falar um pouquinho. Tá aguentando. Na época que você corria, você aprendia muito com o seu Batista? Eu não sei te dizer. Mas o Batista era um cara que ele entende tanto do carro que as coisas que ele falava me ajudavam bem. Assim, acelera aqui, breca ali, não sei o que, ajudava bem. Qual foi a sua melhor posição em campeonatos da 5.000? Não lembro. O único campeonato que eu lembro foi um Super Stock de 96 que eu fui vice. É o único que eu lembro assim que o resto... De bate e pronto. Acho que nem no Classic eu... Ah, não, no Classic eu fui vice-campeão também uma Vice-campeão vez. também. É. No Classic eu fui. Mas, como diz o Piquet, né? É o primeiro perdedor. Bom, pessoal, aqui eu estou com o Ney Roberto Faustini. Ney que foi um dos primeiros campeões, foi o primeiro campeão da 5.000, né, Ney? Sim, em 1981. Aí foi campeão, bicampeão. Não, fui vice em 82, quem ganhou em 82 foi o Tagashira, em 83 eu não, só fiz uma corrida no fim do campeonato, depois eu ganhei de novo, 84 e 85. Tricampeão da categoria. Isso. Eu não lembro 86, eu já não 86 lembro. já foi o de Gênova. Foi de Gênova? Já foi o de Gênova. Até 85. Ney, como foi? Você correu ali com os dois principais preparadores. Correu com o alemão e depois correu O seu com Batista. o seu Batista. Quais eram as diferenças de carro e as diferenças de preparações? Bom, inicialmente o nosso carro era um carro usado, que eu comprei um carro para fazer esse campeonato. Só que eu ganhei do Aloysio Andrade Filho um carro que eles tinham corrido na Divisão 1. Então nós fizemos uma mistura da suspensão de um carro com o outro. Então o carro de suspensão era bom, mas o motor era um motor velho, cansado, né? Então o carro tinha um desempenho de motor era muito fraco. Depois eu ganhei de um outro piloto. Eu tinha muitos amigos da Divisão 3, de outras categorias. Eu ganhei de um outro piloto, que era o Mário Patti Filho. Eu ganhei o motor que ele usava na Divisão 1. Então eu troquei o motor do meu carro por esse motor. E aí o carro ficou muito melhor. Quando eu fui fazer o carro com o seu Batista, já era diferente. Ele tinha um carro que era bom, era bem feito, era muito caprichoso. O seu Batista sempre foi muito caprichoso. E o que aconteceu é que a gente tinha algumas ideias e eu conversava com o seu Batista na segunda-feira, na sexta-feira estava pronto, estava feito. Rápido. Então o carro teve um desenvolvimento constante, porque o seu Batista é um aficionado, muito caprichoso, muito técnico, gostava muito do que fazia e o carro era dele, então ele queria ver o carro cada vez melhor. E com isso nós fizemos um carro que era praticamente imbatível. Né? Ney, há quanto tempo você não vê essa turma que está aqui hoje? Tem gente que eu não vejo desde a época dos 5.000. Tem alguns que eventualmente eu vejo em Interlagos. Mas algumas das pessoas aí eu não via
há mais de 40 anos. E como está sendo esse reencontro? É fantástico, você tem o compromisso de fazer mais e resgatar outros pilotos daquela época, que é muito prazeroso. Eu estou quase emocionado, até emocionado de estar encontrando pessoas que eu não via há tanto tempo e a gente conseguir conversar, lembrar passagens. Algumas eu nem conto, eu vou lembrando, mas eu guardo para mim, nem conto. Bom, pessoal, Ney Faustini, que já andou de Stock Car, divisão 3. Divisão 3, Divisão 1. Divisão 1, corre hoje no Open Paulista. Corro no Open Paulista, no Brasileiro de Honduras. Já correu de Stock Paulista, já correu de Supercars, já correu de 1000 milhas. E mais outras coisas também. Treina até hoje com o Maurão de kart, ainda senta ali e tal, ainda dá umas rateadas com o Maurão também. É isso aí, para ficar em forma precisa andar mais. A gente que não tem mais 15 anos, né? Então precisa estar em atividade sempre. E ainda fica em casa brincando no simulador, que vira e mexe ali, posta foto treinando no simulador, para poder também pegar a mão das pistas. Ney, obrigado por ter vindo. Obrigado de coração esse depoimento. E vamos aí que ainda tem mais gente para poder bater um papo conosco. Com vocês. Muito obrigado, Ney. Valeu. Bom, pessoal, esse aqui ao meu lado não é piloto, mas ele faz parte da história das 5000. Por quê? Denis Tagashira foi filho de nada mais, nada menos que Adalberto Tagashira, o kamikaze ou o coque, cada um conhecia de uma forma. Corria com o Maverick 86, era o calo no sapato de todos aqueles pilotos que andavam na ponta. Greguinho, o Ney, o Thor, Santilli, Walter Grosso, enfim, toda aquela nata que andava na frente, o pai dele era a pedrinha, era a unha encravada do cara. O que você se recorda, o que você pode falar para nós do seu pai, que infelizmente se foi cedo, saudosíssimo dentro do automobilismo, Denis? Com bastante emoção, né, porque recordar, depois de tanto tempo, é sensacional, reencontrar os pilotos, né? Eu era adolescente na época, nem adolescente, uma criança, jovem, né? E foi bem sensacional reencontrar a turma aqui, falar do meu pai, dos Pegas, relembrar as corridas, né? Que são inesquecíveis, né? Para quem assistiu, igual você que nem assistiu uma corrida de 5000 Nunca. E adora a categoria, isso, nossa, é fantástico, né? Igual ele andou de divisão 3, andou de classe C, e essa turma das 5000, a união, sei lá, é fantástico, né? E era a única categoria de anéis externo, né? Você nunca teve vontade de andar? Vontade teve, mas aí tive que trabalhar, minha mãe não trabalhava na época, nada, aí a vida tomou outro rumo, mas a gente sempre gostou de automobilismo, sempre acompanhou bastante, né, as categorias, aí tá sempre acompanhando, né. O que você guarda hoje de lembrança do seu pai, tanto de pista quanto de coisas materiais do que ele tinha na época? Assim, a alegria, né, eu acho que ele era o exemplo que ele passou pra gente, pros meus irmãos, tá sempre bem, né, assim, com os amigos, com a família, sabe, não reclamava de nada, tava sempre tudo bom para ele e deixou grandes amigos, né, isso que é legal, que a recepção que eu tenho aonde eu vou, quando fala de 5000, né, esse cara vem, abraça, beija, né, tem muito carinho por ele, isso é fantástico. Então, e como você citou, eu nunca vi uma corrida de 5000, mas um dos motivos pelo qual eu gosto da categoria é justamente as lembranças dos carros a qual eu via espalhado pela cidade. O do seu pai era na Jorge Corbusier, passava de ônibus lá e sempre via aquele Mavericão branco com as faixinhas azuis e vermelhas,
e ficava olhando e falava, nossa, aí depois pegava uma revista Motor 3 e falava, olha aquele carro que fica ali, é bem legal. Então, que na verdade a categoria, como era anel externo, a volta era muito rápida, e vinha, 30 carros, lá 25, 30, tudo embolado, então pro público, isso que chamava a atenção, o público gostava. Como o Interlagos antigamente, o autódromo era muito grande, largava a divisão 3, então espalhava muito a corrida ficava meio, sabe, não tinha aquela disputa, não, e a 5.000 não, era todo mundo, era o pessoal da frente, o bloco intermediário, todo mundo vinha brigando a corrida inteira, então eu acho que isso que fez essa categoria não sair da cabeça das pessoas. Bom, jornalista, piloto, instrutor de pilotagem, sabe um monte e um pouco mais de um monte. Não faz essa cara. Ele me pegou de surpresa. Para quem não conhece, está ao meu lado Gabriel Marazzi, filho do mestre Expedito Marazzi, excelentíssimo professor de pilotagem. Que, inclusive, vem cá, já vamos pegar dois de uma vez, vem cá. Estamos aqui com o Cláudio aqui, que estava me confidenciando o seguinte, que ele fez o curso com o pai dele, mas não conhecia ele. Não. O que você pode dizer do seu Expedito para nós? Não, eu adorava ele. Ele era para mim assim um mestre, né? Muito legal. Ele me ensinou bastante coisa na época e para eu ingressar na Turismo 5000. E eu lembro de bastante passagem muito legal mesmo. Me dava altas dicas. Gabriel, como é ser filho de uma lenda das pistas, cara? Bom, eu posso dizer que foi muito bacana. Foi muito bacana. Acho que eu sou o que eu sou por causa dele, né? Eu era grudado desde molequinho, eu era grudado nele, cheguei a abraçar as pernas dele. Onde você vai, eu vou junto. E onde eu poderia ir com ele, ele me levava. Né? Teste, viagem, autódromo, cresci lá no autódromo. E a Turismo 5000 foi assim uma estreia muito bacana, a gente está relembrando tudo isso hoje. Foi uma das partes muito bacanas do automobilismo, inclusive entre mim e meu pai, foi também uma união bacana. A gente brigava pra caramba, que eu tava falando pra ele, eu destruía todos os carros dele, mas aí ele me dava outra, eu ia lá correr, e foi muito bacana. A gente chegou a correr junto, tudo. E foi muito legal, e em todos os aspectos, né? Todo o aprendizado, toda a parte de pilotagem e de vida também, eu me espelhei nele. Há quanto tempo vocês não se viam? Digo vocês, você no caso não conhecia ele, mas essa turma toda que está aí, há quanto tempo não se encontravam? Pelo menos uns 25 anos. Uns 25? Ele, por exemplo, eu não conhecia. Simplesmente não eu acho conhecia. Que quando você começou a correr, eu já tinha parado. Eu andei um ano só de 5.000. Você andou em que ano? 81. Primeiro ano. Eu andei só no primeiro ano. E aí, 84. 84. E foi até 87. 86. A última corrida de 86 foi decidida em 87. Então. Aí eu já estava fora, porque eu já fazia um monte de outras coisas, né? E eu parei de correr nessa época, eu voltei a correr depois, né? Agora, pra mim, Turismo 5000 é 40 anos. É 81 até agora. Sim. Eu não tinha. Eu acompanho muito, eu tenho recorte, faço a revista com foto de 5000, gosto de lembrar as histórias, mas a turma de 5000. Muito mais tempo. Muito mais. Muito né? mais tempo. O Tagashira, que era um dos caras bacanas. A da pedra 5000, no sapato da turma. Conheci o filho dele agora e eu achei também. muito legal. Eu não conhecia. Ele, até a gente descobriu que a diferença de idade dele é 10 anos de mim. Sim. Quando eu tinha 23 anos, eu comprei o carro do pai dele, que foi em 83, e andei em 84. Ah, então você comprou o carro do Tagashira? Comprei o carro do Tagashira. Ele foi campeão e aí eu comprei o carro dele no final. E aí você do andava ano. com que número no carro? O meu carro era 65. 65? O Tagashira era o cara, ele acelerava mesmo, ele andava mesmo. Ele e o Ney Faustini eram os dois caras que revezavam campeonato, revezavam corrida. Né? E eu brincava, né? Quando eu corria, a gente não brigava pelo primeiro lugar, brigava pelo segundo, pelo terceiro, porque lá na frente era sempre o Ney e o Tagashira. Eu tenho uma história bem curiosa com esse rapaz aqui, que ele não se lembrou, óbvio, já faz bastante tempo.
lá em 1990, eu era pequeno de tamanho, porque eu largo eu sempre fui. E ficava ali sentado de segunda a segunda com a minha pastinha debaixo do braço. Eis de que chega esse rapaz e fala, meu, que tanto você faz aqui? Eu falei, eu coleciono fotos e eu gosto de corrida. Foi quando ele falou assim, você quer me ajudar na escola de pilotagem? Foi a primeira vez que eu andei na Ipanema. Você tá me entregando, Eu me tô- chama. Eu não lembro. E aí eu peguei a moleque e falei, o que eu vou fazer? Ele falou, você vai colocar os cones, tirar os cones de dentro da viatura, Caramba. colocar aqui, colocar ali do outro lado. E assim foi uma das outras portas de entradas que eu tive no automobilismo. Foi graças também a esse cara lá em 1990. Eu não lembrava disso. Você não lembrava Não, disso? Agora você tá me falando? Eu também não tô lembrando. Eu vou fazer força. Faça força, porque foi assim, eu cheguei em casa extasiado, morava Nossa. com a minha avó, falei, vó, eu arrumei um emprego na escola de pilotagem. Aí eu olhava pra minha casa e falei, emprego, meu filho, o que você sabe? Sabe nem dirigir? Não, eu pego o cone e ponho o cone lá no chão com a escolinha. Então assim, acabou que eu acabei falando, acho que fui umas 2 vezes só, porque depois acho que teve um desentendimento com o pessoal do autódromo, com a escola Malaz e tal, e aí acabei que não fui mais. Mas aproveito a oportunidade aqui para te agradecer. Não, porque realmente, você me perdoe por não lembrar, Imagina, mas eu Diego, achei muito bacana a já história. faz muito tempo e assim, justamente devido a todas essas aberturas de portas que nós estamos aqui tentando proporcionar tanto para vocês quanto para o público lembrar o que foi, na minha opinião, uma das categorias mais rápidas do automobilismo paulista. A e 5 mil, merece ser reverenciada. a Turismo 5000, ela era rápida porque era só o anel externo. E os carros eram os Maverick V8 5000, alguns bem mexidos, né? Então a média era grande, o risco era grande. Os carros eu chamo até hoje, eram tudo cadeira elétrica, né? Os carros não tinha proteção nenhuma, mas não queriam nem saber, a gente queria acelerar. Mas foi uma categoria importante para a entrada de muita gente. Muita gente entrou no automobilismo nessa categoria porque ela era, acima de tudo, acessível. E na opinião de vocês, o que levou a categoria ao seu final? Você que já escreveu, inclusive, sobre a categoria, o que você acha que levou a categoria ao fim? A categoria começou justamente em 81 para ser os Maverick. Eles eram os carros que ninguém mais queria. Na crise do petróleo, carro gastão, tinha carro jogado para lá e para cá, não valiam nada. Então, o meu pai foi um dos primeiros. Para ele conseguir o primeiro grid de 6, foi difícil. Né? O Ney Faustini foi acho que o Tagashira nem estava ainda lá. E aí fez a primeira, então o primeiro ano foi aquela briga, vamos fazer uma categoria barata com um regulamento muito restrito, sem poder mexer nada, original. E tinha sempre o pessoal que queria botar quadrijet, queria botar um monte de coisa, e eles aos poucos foram conseguindo. Então a categoria foi ficando cara, foi ficando mais vazia, e no último ano tinha poucos. É o que acontece normalmente com toda categoria que o regulamento é liberado, fica caro, a pessoa vai desistindo. Seu Batista, reencontro com os pilotos da 5000, como está sendo isso daí para o senhor? É uma alegria muito grande, né? O pessoal que a gente não via há muito tempo, tem alguns que fazem mais de 30 anos que a gente não via. E a turma está batendo um papo, se divertindo, contando as histórias. E o gozado é que todo mundo já tem uma certa idade. Tem coisa que um conta, o outro não lembra, depois o outro conta, o outro lembra. Então fica trocando ideia, é muito divertido, muito bom. Está conseguindo juntar mais material para as escritas do senhor? Eu acho que agora vou conseguir porque a gente tem o contato com as pessoas, né? E vamos pedir o material para ampliar o que a gente já tem. É isso aí, rapaziada. Conversando com o seu Batista e agradecer aqui imensamente pelo senhor ter vindo, pelo senhor ter participado desse encontro bacana. O senhor que foi um dos cabeças da categoria. Então aqui o Garage 7, toda a sua equipe, agradece do fundo do coração a participação do senhor. Eu que agradeço. E você está fazendo um papel
importante para o automobilismo, principalmente para Turismo 5000, para a gente ter alguma coisa dessa prova tão importante, que foi a prova de mais alta velocidade na época, e a gente tem que preservar isso para gerações futuras, né? É isso aí, rapaziada. De Machado. Fui.